Graça e paz, meu irmão e minha irmã, bom dia! Nessa manhã de sábado, eu gostaria de compartilhar com você sobre um texto da Palavra de Deus que vai direcionar esse momento nosso. Ele se encontra em Gênesis, no capítulo 41, do versículo 46 ao 49 e do 53 ao 57. Vamos ler? Era José, da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Versículo 53. Passados 7 anos de abundância, que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José. O que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Falar de José é sempre maravilhoso e também um desafio. José foi um homem diferente dentro da sua geração. Sempre serviu como exemplo para gerações futuras. José foi um pilar. Nessa manhã, eu gostaria de, através desse trecho, ter o seguinte assunto com você: sendo celeiro de Deus para um mundo vazio. José, como todos nós sabemos, até chegar à idade dos 30 anos, como o texto se referiu, ele passou por diversas dificuldades, desafios e sofrimentos. Sofreu rejeição da sua família através de seus irmãos. Foi vendido como um escravo, ou seja, rejeitado e vendido, sendo preferido mais o dinheiro do que ele. Parou no Egito como um escravo. Como escravo, serviu na casa de um grande homem de Faraó. E dentro dessa casa, como escravo, ele prosperou. Porque tudo que José fazia ia bem, porque Deus estava com ele. Tudo que José tocava, multiplicava. A tal forma que o homem daquela casa confiou tudo a José. Sabemos que também ele foi acusado de forma injusta de dar em cima da mulher esse homem e foi parar na prisão. Tudo isso aconteceu na vida de José como um plano de Deus para o momento mais importante que estava por vir na vida de José. E esse momento foi o momento que a Bíblia acabou de descrever na leitura que fizemos. A fome que havia de vir sobre o mundo. Essa fome, ela atingiu todas as terras de acordo com a Bíblia, de tal forma que o mundo não tinha pão para comer. José foi um homem diferenciado. Mesmo tendo sofrido tanto, mesmo passando por tanta dor, ele não deixou que o seu coração se envenenasse. O coração de José ele continuou puro. E José ele enxergava além do seu tempo. A própria Bíblia fala que Deus revelava o futuro para José. Por ele enxergar o futuro, ele sempre estava um passo à frente. E quando se chega a fome ao mundo, antes de chegar a ela, quando começa a vir os tempos de abundância, José ele não esbanja, José ele não desperdiça, José ele não satisfaz os seus prazeres no tempo de abundância. Pelo contrário, ele começa a se precaver para aquilo que estava por vir. José ele consegue enxergar e entender que aquele tempo de abundância era um tempo de você guardar. Hoje nós estamos num tempo que eu não preciso nem falar para você, meu irmão, minha irmã, porque a mídia tem falado de forma abundante. Nós saímos na rua e nós vemos no olhar das pessoas, no comportamento das pessoas, nós sentimos até mesmo no ar. Veja, minha esposa ontem, ela foi ali fora no portão, né, para poder colocar o lixo na rua, e ela mesma sentiu um ar estranho na rua.
como se fosse um lago meio distante, meio diferente. Ou seja, lá fora, atrás a porta das nossas casas, o mundo ele exala medo. Ele exala uma dúvida que parece que não tem resposta. E nesse período de hoje, Deus quer nos usar como ele usou José. Perceba só, irmãos, José ele tem uma ideia diferenciada, ele consegue colocar em prática um plano que não existia naquele tempo. Ele pega as cidades mais fortes do Egito, ele constrói armazéns dentro dessas cidades para poder guardar coisas que a cidade produzia. E naquelas cidades onde tinham fazendas ao redor, ele consegue construir armazéns em volta dessas cidades fortes, para poder não somente abastecer essas cidades, mas também para facilitar a logística de mantimento de uma cidade forte para outra, visto que a forma de transporte era precária naquela época, ou seja, quanto mais próximo ele mantinha os alimentos no armazém dessas cidades, menos alimentos estragavam. Ou seja, José ele não somente consegue poupar o que muito tinha nos primeiros 7 anos, como ele consegue armazenar de forma segura, o que era preciso para aquele momento. E quando os 7 anos de fome eles vêm sobre o Egito, e na verdade não só sobre o Egito, mas sobre todo o mundo, o povo se desesperou, porque o povo não sabia como se comportar naquele momento de fome, porque não estava preparado. E quando o povo sente-se como que não há mais salvação, ele corre para o faraó, que era o homem do Egito. E ao correr para esse homem do Egito, Faraó diz uma frase poderosa. Ide a José e fazei conforme a ordem dele. Meu irmão e minha irmã, nesse período de crise que se instala sobre o mundo, perceba, eu quero abrir aqui um parênteses. A Bolsa de Valores, desde que se levantou essa situação do coronavírus sobre o mundo, ela, no Brasil, a Bovespa, ela já caiu por volta de 30%. 30% de queda. Não somente isso, meu irmão. As empresas de pequeno comércio, pequeno porte, médio porte, têm sentido a força da retração da economia. Nós vemos que no mundo já se passam mais de 30 mil mortos devido a esse vírus. O mundo ele está sem resposta. E nesse momento que o mundo ele não vê uma saída, nesse momento que o mundo não vê uma resposta, Deus quer nos usar como uma resposta. Assim como ele usou José para o Egito e para o mundo antigo naquela época. A Bíblia fala que todos no Egito, em primeiro momento, vinham procurar José para poder comer. Irmãos, comer, alimentar-se é uma necessidade básica do ser humano. Ou seja, Deus colocou na mão de José a tarefa de sustentar a humanidade, porque ele viu em José a capacitação necessária para este feito. E quando a fome se agravou ainda mais, José não somente alimentava o Egito, mas a Bíblia diz que toda a terra vinha ao encontro de José para se alimentar. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos luz em meio às trevas. E luz não faz diferença onde é luz. Você, se estiver na sala nesse momento, se você estiver no quarto nesse momento, se você tiver a oportunidade, se for agora na manhã, como é de dia, liga a lanterna do seu celular. Você vai perceber que a luz produzida pela lanterna do seu celular, numa manhã ensolarada de sábado, não fará diferença alguma. Mas espera anoitecer. Ou vá no seu quarto, fecha a janela, fecha a porta, desliga a luz para que não tenha entrada do sol e liga a lanterna do celular. Você vai perceber que no ambiente de escuridão, quando a luz se manifesta, ela se torna referência. Deus, ele nos levantou-nos como igreja para se tornar referência em meio a uma geração. No nosso caso, na geração de hoje, que principalmente está afetada pela situação do coronavírus. O mundo morreria, irmãos, se José não tivesse se posicionado. Deus permitiu que dos 17 aos 30 anos, José fosse treinado de forma intensa, no qual gerou sofrimento, no qual ele se sentiu só, no qual em muitos momentos ele não entendia o porquê daquilo, para que durante esses 13 anos de preparação intensa, quando ele chegasse na casa dos 30 anos e o mundo começasse a sentir o reflexo da fome, ele estivesse preparado. Meu irmão e minha irmã, Deus já te preparou para esse tempo. No dia que se chama hoje, Deus te levantou para que você seja celeiro
aonde você está. Eu não sei se você nesse momento está em home office ou se você já está indo para sua empresa trabalhar ou dirigindo o seu negócio, caso você seja dono do negócio. Eu não sei se você já está indo para a rua nesse período, mas mesmo que não esteja dentro da sua casa ou na rua, Deus te levantou como luz. Deus te levantou para ser celeiro da sua casa e Deus te levantou para ser celeiro da nossa sociedade. Assim como José foi. A Bíblia diz que depois dos 7 anos de fartura, quando se levantou os 7 anos de fome, as pessoas primeiro pagavam dinheiro para poder alimentar. Depois que o dinheiro acabou, as pessoas começaram a vender as casas e a Bíblia diz que José comprou toda a terra do Egito. O Egito inteiro foi comprado por José. E José honrou o faraó, colocando as terras no nome do faraó. Meu irmão, já parou para perceber o tamanho feito de José? Em primeiro lugar, a vida de José foi a causa da continuidade da humanidade. A vida de um menino abandonado lá atrás. Foi o caso de um homem, depois de 13 anos, se tornar maduro para poder sustentar o mundo. Segundo, José honrou seu trabalho, seu serviço. José lhe honrou o cargo que Faraó colocou através de Deus. E ele multiplicou as posses de Faraó. Terceiro, José sabia que mesmo tendo toda aquela honra, aquele não era o lugar dele e havia um lugar que Deus havia prometido. Percebe, irmão, quero terminar a palavra dessa seguinte forma. Deus nos levantou para ser celeiros do mundo como José. Você é um celeiro de Deus para esse mundo, porque existem coisas em Deus para você que vão sustentar pessoas que estão ao seu redor. Ou quem sabe, pelo mundo. Por que não? Segundo, o seu lugar não é aqui. Deus quer te usar para sustentar as pessoas aqui, seja emocionalmente, seja também materialmente. Por que não sustentar pessoas que nesse momento não têm nada? Nesse momento estão perdidas emocionalmente. Nesse momento não vem saída. E você tem a saída que é Cristo. E terceiro, meu querido irmão, por mais que Deus possa te usar nesse momento, e por mais que você possa ser celeiro, a nossa convicção é como a convicção de José. Quando nós morremos, tem uma terra esperando por nós, assim como ele teve essa convicção. Meu querido irmão, minha querida irmã, nessa manhã de sábado, permita-se tornar-se celeiro de Deus para o mundo. Assim como José, que não tinha naquele momento alguém que o indicasse. Quem o indicou foi o próprio Deus, fazendo um homem perto de Faraó se lembrar dele. Como um homem que era estrangeiro naquela terra, não era a primeira escolha, mas foi preparado por Deus, por situações que muitas vezes o fizeram pensar que não tinha sentido. Hoje, nessa manhã de sábado, tudo que você passou na sua vida foi para te preparar para esse momento. Levante-se em Deus, levante-se em Cristo e torne-se celeiro de Deus para o mundo. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Meu Deus, como José, como o Senhor usou o teu filho, meu Pai, em meio à fome, ele foi, meu Pai amado, visto como esperança do Senhor na terra. Nós queremos, meu Pai amado, para esse tempo, ser celeiro do Senhor para o mundo. Como o Senhor nos capacitou, te peço, nos usa, nos dê coragem, nos dê estratégia, como José teve estratégia, meu Deus, e nos dê sabedoria para que, através de nós, o Seu nome seja glorificado. Que nessa manhã o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus te abençoe. Fica na paz.